Ponte deu mole, empatou em casa com um concorrente direto 0-0. Veja aí como foi. Contra o Vitória, no Moisés Lucarelli, a Ponte tinha a chance de praticamente garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas mesmo com apoio de 3.000 torcedores, a equipe de Gilson Kleina não conseguiu apresentar um bom futebol na primeira etapa. Tanto que foi o Vitória que chegou mais perto de abrir o placar. Isso só não aconteceu porque Ivan estava numa tarde inspirada. Na primeira, o camisa 1 precisou do reflexo para salvar a macaca. E na reta final, foi com os pés que Ivan defendeu o chute de Roberto e fez com que o primeiro tempo terminasse tudo igual. O único lance de perigo da macaca foi nessa cabeçada de Moisés ainda no começo da partida. Para o segundo tempo, Kleina colocou o Fecim no lugar de Matheus Anjos e a Ponte até que melhorou. Aos 6 minutos, Rafael Santos obrigou Lucas Arcanjo a fazer boa defesa. Mas do outro lado, o Vitória também seguia incomodando. Fernando Neto arriscou de longe e mais uma vez Ivan apareceu para impedir o primeiro gol dos visitantes. Depois disso, o jogo ficou truncado e as oportunidades se tornaram mais raras. Lucas Cândido, aos 38, passou muito perto. 4 minutos mais tarde, foi a vez de Rodrigão ver Lucas Arcanjo salvar o que seria o primeiro da macaca. E se na segunda etapa faltaram gols, o que sobrou foi cartões amarelos. Pelo lado da Ponte foram 3, sendo 2 por simulação dentro da área. Já a equipe baiana acumulou 4 advertências nos últimos 45 minutos. Final de jogo no Majestoso, Ponte Preta 0, Vitória também 0. O resultado não melhora em nada a situação das duas equipes no campeonato. As coisas não aconteceram, então nós também não tivemos assim um bom jogo no desempenho técnico, não fizemos o jogo que nós íamos fazendo, porém eu entendo que nós tentamos, né? Se é uma equipe que tentou fazer as mexidas, tentar fazer com que a equipe chegasse no gol adversário, era a equipe da Ponte Preta, porque a proposta era bem definida, tanto é que no intervalo nós mantivemos esse foco. Intervalo. Vamos analisar a Ponte. Júlio Nascimento, eu começo com você. O que é que você escreveu deste jogo lá no portal carlosbatista.com.br? Pois é, né, Batistão? Ainda repercutindo, inclusive, essa entrevista do Gilson Kleina. Em um momento ele fala sobre a ansiedade da Ponte em jogar com a torcida no Majestoso. Os jogadores estão já ansiosos em dar esse resultado positivo, né? A Ponte tem 2 jogos dentro de casa com 2 resultados negativos. Uma derrota para o Náutico e um empate contra o Vitória num confronto direto, né? O comportamento do time não tem sido bom. Alguns jogadores ali ansiosos. E agora, para o compromisso contra o Goiás, o Kleina não conta com o Moisés, que, mesmo não vivendo um bom momento, é o protagonista na temporada, né? É o jogador que mais participou dos gols da Ponte em 2021, mas tem a volta do Leonaldi. Estou curioso para saber como o Kleina vai montar esse time contra o Goiás. Já dando aqui um spoiler, né, sobre esse jogo de amanhã. O Goiás ainda não definiu seu novo comandante. Marcelo Cabo foi embora, o time está brigando por G4. Mas veja você, Batistão, como são as coisas no futebol brasileiro. Marcelo Cabo foi demitido, o Goiás está com um técnico interino, mesmo brigando por acesso. Bom, Tigrão, você comentou o jogo pela Rádio Bandeirantes. Não é o momento de declínio, mas a Ponte, 2 jogos, né? Uma derrota e um empate em casa, 6 pontos, apenas 1. Curiosamente, depois que a torcida voltou para o estádio, a Ponte não conseguiu vencer mais. Curiosamente, mas a torcida fez a parte dela, não pode jamais ser responsabilizada. Quem tem que ser responsabilizado são os jogadores dentro de campo. A opção do Kleina pelo Matheus Anjos, no lugar do Leonaldi, não deu certo. O jogador entrou muito lento, apático, demonstrando completa falta de ritmo. E o Vitória foi melhor do que a Ponte no primeiro tempo e poderia ter saído com pelo menos uma vitória mínima de 1-0. Segundo tempo, com a entrada do Fecim, em lugar do próprio Matheus Anjos, a Ponte ganhou um pouquinho mais de velocidade, um pouquinho mais de contundência. O primeiro tempo teve só essa chance aí. E aí encurralou, mas sem incomodar, né? Ela empurrou o Vitória para o seu campo, mas ela não criou. Teve essa chance, teve uma cabeçada do Rodrigão no último minuto e nada mais. Então, ligeiramente superior no segundo tempo, a Ponte melhora o Vitória no primeiro e um 0-0 que ficou com a cara do jogo. 2 times ameaçadíssimos, o Vitória na zona e a Ponte em vias de entrar e um com medo do outro. Ninguém quis se expor. E a Ponte, essa é a principal chance da Ponte na partida, mas o Rodrigão pegou fraco.
de cabeça, mais uma boa ação do Rafael Santos, que foi um dos poucos que se salvaram. Time macambúzio, surumbático, indolente, preguiçoso, pernas pesadas e pipocando para a torcida. Foi isso que eu vi no sábado à tarde, essa gente toda indo embora extremamente decepcionada e absolutamente preocupada com o que vem aí pela frente. Eu fiquei muito decepcionado e ainda mais preocupado, porque a Ponte vinha, por exemplo, contra o Náutico, perdeu, mas jogou bem. Falhou na defesa, é verdade, mas criou, fez 2 gols. Agora, nesse jogo, não. O time se mostrou realmente sem poder de reação e não conseguiu se impor mesmo jogando dentro de casa e com a sua torcida a favor. Tem que somar, de qualquer maneira, pelo menos 1 ponto amanhã, à noite, 9h30 da noite, contra o Goiás, lá na Serrinha, em Goiânia. Vamos lá, o CH, sua análise também, né? A torcida que poderia ser um handicap, a Ponte, não sei o que é que aconteceu, não sei se também tem aí, desacostumou, né, a jogar com a torcida, pode ser aí um nervosismo, não sei se é isso, mas a Ponte desperdiçou 2 grandes oportunidades para se livrar desse incômodo que é a zona do rebaixamento. Para mim não tem relação à torcida, eu não acho que ela atrapalhou não, pelo contrário. Eu acho que o time tem limitação, no momento de jogo equilibrado essas limitações elas transparecem mais. A Ponte, a gente já comentou aqui uma centena de vezes que ela tem limitações gravíssimas, ela não tem banco de reservas, ela tem problemas, ela tem uma individualidade muito questionável, ela dependia muito do Moisés e o Moisés não está jogando nada. E o desfalque no meio campo, acreditem, um menino não jogou, mas ele fez muita falta. Que entrou no lugar dele, que foi o Anjos, que valeu pela tentativa, mas não acrescentou, pelo contrário. O time, num todo, né, para ser justo, o desempenho do time foi um jogo muito amarrado, né, Batista? 2 times, o Tigrão disse exatamente o que eu penso, os 2 times, um com medo do outro, um respeitando muito o outro, e vai ser assim até o final do campeonato, pelo equilíbrio da competição. Não tem super time. E lá embaixo tem times competitivos também, como é o caso do Vitória e da Ponte. Então, infelizmente, o torcedor da Ponte vai ter que tirar o seu remedinho de pressão, regular direitinho a alimentação, fazer a sua caminhada, porque vai ser teste para cardíaco até o final do campeonato. Eu lamento muito. A Ponte já poderia ter se livrado dessa zona da confusão. Ela não conseguiu, pela sua limitação também. Nesse jogo, jogou mal. O empate não pode ser desconsiderado. E amanhã, o empate é bom negócio para a Ponte. Agora, não pode jogar para empatar, né, Batista? Tem que tentar vencer com todo respeito, mas o empate não pode ser desconsiderado, não. E para agravar esse quadro aí do jogo duríssimo contra o Goiás, também que entra muito pressionado, que mandou o treinador embora, que deve ter treinador interino, não acreditamos que haja tempo hábil para que um novo treinador assuma e já dirija a equipe amanhã. Mas para agravar esse quadro, Moisés está fora, tá, Batista? Tomou o 3º cartão amarelo, bobamente, exatamente nesse lance que a nossa edição mostrou agora aí, onde ele claramente tenta jogar a torcida. Esse lance aí, ó. Tenta jogar a torcida contra a arbitragem, faz uma simulação muito mal simulada, muito mal teatralizada e toma esse cartão amarelo bobo, que tira o jogador da partida. E aí mais uma, esse é o Iago, outra simulação, só que esse não estava pendurado. Também por simulação, o Serafim meteu-lhe o amarelo nas fuças. E mesmo sem jogar bem, mesmo não vivendo o seu melhor momento, já jogou muito mais e já desequilibrou a favor, o Moisés vai fazer falta, sem dúvida nenhuma, amanhã deve ser o Fecim, o seu substituto. A boa notícia é o Leonaldo de volta, né? Aí acrescenta, pelo menos eu penso assim. Olha, esse negócio de simulação tem que ter uma orientação, tem que partir do clube, sei lá, contratar aí um ex-árbitro para fazer uma palestra para os jogadores. Porque com o VAR não adianta esse tipo de subterfúgio. O jogador quer ser espertão. Antigamente até que funcionava, agora com o VAR não adianta querer ser espertão, pô. Não adianta, isso aí foi uma simulação. Aí prejudica no jogo, né, que fica pendurado no jogo. Poderia ter sido expulso. Aí toma o 3º cartão, que é o caso do Moisés. Ó, falta inteligência.
ou orientação, ou as duas coisas, entendeu? Mas o mínimo que se pode ser feito é contratar um ex-árbitro e mostra o lance e fala, olha, não adianta mais fazer isso aqui. Ô, Batista, mas esse tipo de espertagem, entre aspas, não funciona mais. Mas não é corrente dos dois jogadores, né? No Moisés não é corrente isso. Acho que é uma coisa pontual. Você está certo, não estou dizendo que você está errado, não. Não pode ficar fazendo essas traquinagens aí. Mas não é uma coisa corrente. Eu, pelo menos, não tenho percebido que o Moisés usa esse artifício toda hora, né? E com relação ao VAR que você citou aí, só de passagem, né? Para a gente deixar registrado aqui o nosso repúdio, a nossa imensa decepção e tristeza com aquilo que aconteceu lá em Porto Alegre ontem, na Arena do Grêmio, onde depois da derrota vexatória e ameaçadora, que vai levando o Grêmio para a Série B no ano que vem, torcedores invadiram com cenas de absoluta selvageria e destruíram a cabine do VAR como se isso resolvesse alguma coisa para livrar o Grêmio do rebaixamento. Muito pelo contrário, vai pegar uma punição enorme e vai ter ainda mais dificuldade para tentar permanecer. Lamentável, uma vergonha, um domingo muito triste para o futebol brasileiro, o que vimos ontem lá em Porto Alegre.